Sim, é erótico. O primeiro aspecto que eu trago no livro é o que chamamos a nível das ciências é a interdisciplinaridade. Neste caso é a interdisciplinaridade artística. É possível ver no livro que tem ilustrações, tem artes plásticas. Eu misturei poesia com artes plásticas. Tem aí telas de Cláudia Correia e do nosso João Timane. Ok. Então, Artista plástico moçambicano. Exato. Então, o primeiro aspecto é esse, fazer perceber que é possível nós termos artistas de diferentes áreas juntos numa única obra. Sim, senhora, Como este livro é poderia ter feito com interessante. fotografia, por exemplo. E segundo, segundo, é quebrar de certa forma o tabu que nós temos para falar de aspectos como o sexo, que é um aspecto tão natural. Se nós estamos aqui hoje, sim, Yara. Deixava-te bem acesa para depois dar-te beijos molhados e apagar tudo mais tarde, cobrir-te com mel. Ai! O que é isso? Eu não vou ler o resto. Isto aqui A ideia é mesmo Maior essa, de 18. quebrar esse tabu. Eu até não Estás a diria... dar dicas aos boys, já gosto. As meninas também. Sim, e por acaso é mais solicitado pelas mulheres. Porque será? E não diria... Não diria... As mulheres mesmo. Sim. Não diria que é para maiores de 18. Por quê? Eu aprendo a falar sobre sexo em casa. Tinha 9 anos. Educação sexual. Educação sexual. Eu tive em casa. Mas aconselho os mais novos, se por acaso tiverem um contacto com este livro, a ler só depois de terem uma instrução de um adulto. Porque senão o impacto vai ser catastrófico. Sim. Então são estes aspectos. Quanto tempo tu levaste para escrever este livro? Num intervalo de 1 a 2 anos. Isso quer dizer que tem Sem muito mais pressa. por vir. Tem Como é que muito conseguiste mais fazer a por vir. seleção, por exemplo, dos teus poemas? Eu, quando vou escrever, eu primeiro tenho que ter o título do livro. Primeiro tiveste o título. Título do livro. E depois eu vou compondo cada texto, sem pressa, um a um. E é assim que Eu sou que ali o um livro bocadinho, já estou surge. cheio de calores aqui. Já estás acesa. Joaquim, meu querido, depois Bom de dia. me ver aqui muito... Só desse trechinho e também do título. É um livro Uma vez realmente... que és apaixonado pela leitura, é um livro que dá mesmo para ler. Uma boa sugestão. Inclusive, eu estive a dizer a ele de que o livro é muito interessante. Ele me mostrou antes mesmo de entrarmos no ar, né? E gostei muito do título, mas também do conteúdo. Eu gostei também da imagem aqui desta... Ok, eu acho imprescindível, não é? Criamos mais livros assim, não é? Porque nós precisamos mesmo de uma educação sexual, principalmente nos jovens. Exatamente. E na juventude, mas também como na adolescência. Então é muito importante, aprecio muito o livro. Nos conteúdos, nos livros que tu escolhes para ler, uma vez que tu és muito apaixonado pela leitura, os conteúdos que tu escolhes são muito mais educativos ou... São muito mais educativos, mas também abrange a parte política e social em que o país se encontra, não é? Existe uma razão especial para escolheres? Sim, existe uma razão especial. Por exemplo, eu também, por acaso, escrevo poemas, não é? Tenho um blog já que criei no início do ano, que é o mocambiquepoemablogspot.com. mocambiquepoemablogspot.com. E tem uma página até no Facebook que é Poemas de Contos Moçambicanos. E está a ser muito bem acatado e, graças a Deus, é visto a nível nacional e internacional, porque eu escrevo poemas em português, mas também em inglês. Então, muitas pessoas estão a dar um feedback muito positivo. E, inclusive, eu apreciei o livro mesmo, porque já tenho experiência nessa área, não é, de poemas, mas também de contos, não é? Gostei muito do livro. Já tentaste fazer um poema igual aqui do Rafael? Um poema igual... Não... Igual não no sentido de taxativamente, mas com um conteúdo um bocadinho similar, alguma coisa. Bom, eu diria que sim, mas de uma forma não muito transparente.
Porque eu... Rafael é transparente mesmo. Não, ele não é transparente, ele é Não. direto. Ok. Não muito transparente, mas lembro-me que escrevi um poema que falava de uma mulher. O título é Mulher Imaginária. Que, Todos nós temos, né? Aliás, todos vocês têm, né? que na verdade expressa, expressa em poucas palavras, uma mulher que eu desejaria ter, com todas as características que eu gostaria que ela tivesse. Então, é um pouco... Exato. Exato. Então, é muito mesmo interessante e como vê, umas sugestões de leitura. trago aqui umas sugestões de Gabriel Teixeira, que inclusive também escreve poemas, é muito interessante, mas também tem o MC Escher. The most exquisite books on the planet. Yes. Já estamos no inglês. Já estamos em inglês. Mas esse livro é muito interessante mesmo porque relata a história de um aluno, que é o autor do próprio livro até, e ele demonstra de uma forma simples de que o fato de nós crescermos, não é, sendo maus alunos, não significa que futuramente não iremos nos suceder na vida, não é? Porque ele não teve a inclinação em que o pai lhe enquadrou, porque o pai era um engenheiro hidráulico. Então, queria enquadrar ele também nas áreas das ciências. Na mesma área. Exato, na mesma área. Enquanto ele tinha como é que eu posso... Tinha outros sonhos. Inclinação na literatura. Então, escrever, não é? Por isso que ele criou esse livro mesmo para aconselhar os jovens a seguir o que realmente almejam. Exatamente, o que é muito bom, né? Exato. E o outro, o do Gilberto Lage Teixeira, com o título Poema das Margens do Limpopo. Esse livro comecei a ler há pouco tempo, mas pude notar que existem poemas muito interessantes. Por exemplo, tem a África, mas também aborda muito sobre a África. Tem a África, tem um clamor da África, que revela, como é que eu posso dizer, a conversão, não é? A conversão da própria África na época na época em que a época colonial, a pós-colonial. Então, é um poema mesmo muito interessante. É uma forma de nós viajarmos no tempo, de sabermos um pouco mais sobre a nossa história. É verdade, é verdade. Voltando ao sexo e grafia, já está à venda? Já está à venda. Neste momento a venda, estou a fazer uma venda porta a porta, a venda ao domicílio. Com certeza absoluta que vendes logo. Porque é um livro que fiz a edição de forma independente. Parabéns. Não tive patrocínio e levei, ou seja, adormeci um sonho e dei vida a outro sonho. Então investi o dinheiro na obra e que está a ser muito bem recebida. Para além da educação sexual que tu tanto falaste, que mais é que tu pretendes com este livro? Tem o terceiro aspecto que eu esqueci de mencionar, que é a capacidade que eu tenho e gostaria que os outros tivessem de criar textos poéticos, mas não da forma normal, da forma base como criaram os outros poetas e os atuais. Que é possível nós retratarmos uma determinada realidade através do sexo. Sim. Como eu podia retratar uma determinada realidade através da economia, através da política, mas eu preferia optar pelo sexo. Faz parte da nossa vida, não é? Faz, porque eu sou vamos dizer, desertor de certa forma, por razões profissionais. Tive que parar de estudar, estava a cursar Sociologia e Sociologia... Ajuda bastante. Sexografia e assinai-se o livro. Eu vou retratando os aspectos do dia a dia com base no sexo. Ao invés de retratar de forma triste, retratar a pobreza, a tristeza do país, as guerras, as divergências. Trago uma outra forma. Sexo é bom, não é? Agora, sim. no que diz Mas é respeito à preciso repercussão... tomarmos... Desculpa, Walter.
Mas é preciso também, aqui nos teus poemas, falas de alguma forma, em termos de proteção, os cuidados, de uma forma mais sutil, mais bonita, mais melosa. Vai mesmo aquilo eu mesmo... não falo dos cuidados porque o livro não é didático assim, mas ao lançar este livro é uma abertura para nós podermos debater estes temas, porque quem aprende sobre sexo ou sobre a sexualidade em casa e aprende bem, não corre o risco de ir para a rua, praticar mal, contrair as várias doenças sexualmente transmissíveis que nós temos acompanhado a nível da comunicação social, que os índices tendem a subir e por aí em diante. Então a ideia é mesmo criar este debate, para nós falarmos de forma aberta sobre o sexo e sobre os vários problemas E não olhar o sexo como um desporto. Não olhar como desporto e não falar do sexo de forma banal. Exatamente. Porque através do sexo nós podemos Entender muita coisa. entender muita coisa. Por exemplo, álcool e sexo são coisas... Eu vou para o bar, bebo, Vou tirar coragem. tiro coragem, ligo para aquela pita, como é que é beber hoje? Por outra, nós temos as pessoas que são desfavorecidas a nível das nossas camadas sociais, usam o próprio corpo para poder ganhar dinheiro. Então, nós temos que estar mais abertos para falar sobre esses temas e de forma a encaminhar as pessoas para o bom caminho. Muito bom, falou sobre isso. Mahmoud, seja bem-vindo ao nosso programa Sexo e Grafia. Sabemos que tu és um jovem muito apaixonado pela área da leitura, lês livros ligados muito para a área do empreendedorismo, mas o que é que achaste deste livro? Ouviste o conteúdo, ouviste o Rafael também a explicar? Eu achei o conteúdo do livro muito interessante, porém ainda não tive a chance de me envolver mais com o livro. Quem sabe numa outra oportunidade, num outro convite, talvez, eu volto mais preparado para dar o meu parecer mais aprofundado sobre o conteúdo do livro. Exato. Ele falou do fato de desmistificar isso, que sexo ainda é um tabu, então o livro pretende, digamos, que a gente tenha uma mente mais aberta para falar de sexo o quanto mais cedo possível para poder ajudar em determinadas situações. Nisso concordas? Concordo de fato. Concordo porque pelo fato de não termos uma educação sexual Ainda aberta, é um tabu, sim, não é? Exatamente. Encontramos vários casos de miúdas em hospitais de 16, 15 anos, até 13, 12, grávidas. E algumas até foram paradas no hospital não para dar o parto, mas para tratar, se calhar, para tratar de um aborto mal feito. Então isso é muito grave. É muito grave, põe em risco a vida dos jovens. E não só, não vamos olhar só para as meninas, né? Exato, os rapazes também. Exatamente. O que põe em risco muito a vida dos jovens é o fato de ficarem de braços cruzados. Tu não. Tu lês livros de empreendedores e tentas, de certa forma, toda vez empreender em alguma coisa, né? Exatamente. Tento empreender, mas tento... Como é que eu posso dizer? Tentas pôr em prática aquilo que tu lês. Exatamente. Tento pôr em prática aquilo que eu leio, mas também ser um bocadinho criativo. Criativo. Estamos a ver a criatividade, né? Explique-nos um bocadinho sobre este grande projeto. Estamos no WhatsApp aqui. Estamos no WhatsApp, estamos no Facebook, onde é que nós estamos? Estamos em ambos. Em ambos. No Facebook. São os emojis. Exatamente. Estamos no Facebook, estamos no WhatsApp. No Insta. Exatamente, até no Insta agora. Sim. Essas são almofadas. São almofadas em formato de emojis. Ok. Almofadas em formatos de emojis. Ok. De onde é que surgiu essa ideia, Rafael? A ideia é antiga. Antiga, tem cerca de 3 anos e tal, mas na altura não pratiquei a ideia, né? Então, de uns tempos para cá, né? Comecei a fazer as almofadas, né? Exatamente, e algumas pessoas gostaram e comecei a fazer para oferecer